Apague as luzes do quarto, permita que a escuridão envolva completamente o seu espaço. Enquanto contempla esse vazio infinito, você realmente acredita que está diante da verdade? É uma ilusão fatal. Tudo que capturam os seus sentidos, a luz que se infiltra da tela, o peso do seu corpo, o ar que respira, não passa de um véu fino, uma camada de tinta estridente espalhada sobre uma imensa máquina que a humanidade nunca viu com clareza. Vivemos em um universo repleto de enganos, onde 95% da realidade permanece completamente invisível, deslizando neste instante através do seu corpo como um fantasma que atravessa paredes. Bem-vindo à Sinfonia da Escuridão, onde a matéria ordinária, aquela que compõe a mim, a você e todas as estrelas luminosas no céu, é apenas uma nota desafinada em uma partitura imensa e aterradora. Sua escala é tão minúscula que resulta patética, como uma gota solitária em um oceano cósmico que se agita com forças invisíveis, ecoando as leis quânticas que tecem o tecido da existência em padrões fractais, semelhantes aos veios de uma folha ou às ramificações de um rio primordial. A história não começa com o que vemos, mas com o que não deveria existir. Retrocedamos aos anos 70 do século XX. A astronoma Vera Rubin dirigiu o telescópio para a galáxia de Andrômeda. Segundo a lei da gravitação universal de Newton, o fundamento imutável da física clássica, as estrelas nas bordas da galáxia deveriam se mover mais lentamente que as próximas ao centro. Isso deriva da fórmula da velocidade orbital V1r, onde V é proporcional ao inverso da raiz quadrada do raio r. Assim como Mercúrio orbita mais rápido que Plutão. Mas os dados que surgiram na tela de Rubin foram um pesadelo matemático. A curva de velocidade era plana. As estrelas nas bordas rodavam a mesma velocidade demencial que as centrais, v constante. De acordo com toda a lógica física conhecida, com uma rotação tão monstruosa, as galáxias deveriam se rasgar a si mesmas, dispersando matéria no caos cósmico como água que salpica de uma roda que gira rápido demais. No entanto, as galáxias não colapsavam. Mantinham sua forma espiral elegante, flutuando serenas no espaço, como se uma brisa cósmica as sustentasse em um equilíbrio precário, desafiando a entropia que devora tudo. Uma mão invisível, uma força imensa, as mantinha firmemente unidas, impondo uma ordem que a luz não podia revelar, uma gravidade oculta que molda o cosmos como um escultor invisível trabalhando na sombra. Naquele momento, a humanidade estremeceu ao reconhecer a existência da matéria escura. Não é uma nuvem de poeira que obscurece a vista, mas uma forma de matéria completamente distinta, que constitui aproximadamente 27% da energia matéria total do universo. Não emite luz, não a reflete, não absorve radiações eletromagnéticas. É indiferente a todos os nossos métodos de detecção, curvando o espaço apenas através da gravidade, como um rio subterrâneo que altera o curso das águas superficiais sem nunca emergir. Imagine moedas que flutuam em trajetórias complexas em um quarto escuro. Você não vê o marionetista, mas sabe que alguém, ou algo, existe. A matéria escura é como um gigantesco marionetista, que tece a rede cósmica, criando poços gravitacionais onde gás e poeira se acumulam para formar galáxias, guiando a dança das estruturas em escalas que transcendem a imaginação humana. Se o universo fosse um imenso videogame de simulação, a matéria bariônica, a matéria ordinária, seria apenas a camada gráfica visível na tela, enquanto a matéria escura é o código de programação subjacente, que define a estrutura de todo o sistema, invisível para o jogador. Atualizações recentes de 2025, como os resultados do experimento Lux-Zeppelin, que analisou o conjunto de dados mais amplo já coletado por um detector de matéria escura. 417 dias de observação entre março de 2023 e abril de 2020. E 5. Impuseram limites ainda mais estritos sobre as partículas candidatas, sem detectar partículas massivas de interação fraca, mas observando sinais de neutrinos solares de boro 8 com uma sensibilidade sem precedentes. Impulsionando a pesquisa para alternativas como os axions ou os fótons escuros. Esses avanços, revelados em dezembro de 2025, reforçam a ideia de que a matéria escura pode ser composta por partículas ultraleves, como axions, que interagem fracamente com a matéria visível, ou fótons escuros que mediam forças ocultas em setores escondidos do universo.
ampliando o mistério para além das partículas massivas de interação fraca e convidando-nos a questionar se essa substância invisível não é apenas uma relíquia do Big Bang, mas um eco de dimensões paralelas que se entrelaçam com a nossa realidade. Essa presença espectral desafia a arrogância do intelecto humano. Construímos observatórios de bilhões de dólares e aceleradores gigantes como o Grande Colisor de Hadrons para desmembrar a realidade, buscando partículas massivas de interação fraca, os candidatos mais promissores para a matéria escura. No entanto, até agora, apenas um silêncio inquietante. Detectores instalados a quilômetros sob a Terra, isolados de toda interferência, não registraram sinais definitivos. Esse silêncio não traz paz, evoca terror ante uma verdade mais profunda. Estamos buscando no lugar errado? Ou, pior ainda, a matéria escura não é uma partícula como a entendemos, mas um fenômeno que filtra a gravidade de dimensões extras. Em 2025, experimentos como Xenon e Panda X observaram sinais de neutrinos solares, mas sem provas diretas para as partículas massivas de interação fraca, acelerando a caça de teorias alternativas como os axions ou os fótons escuros. E alcançando níveis de pureza recorde que reduzem a radioatividade induzida por radônio a 1 bilhão de vezes menos que a radioatividade natural, permitindo sondar interações raras que poderiam revelar a natureza quântica dessa matéria fantasma. Talvez ligada a campos escalares que permeiam um vazio quântico. Olhando mais profundo na natureza matemática do universo, a escuridão se torna ainda mais atormentadora. A distribuição da matéria escura não é aleatória. Ela se entrelaça em estruturas filamentosas, conectando aglomerados de galáxias como uma teia de aranha que se assemelha às neuronas do cérebro. Uma mente em escala de bilhões de anos-luz, pulsando com conexões que ecoam os sinapses de um pensamento cósmico. Reduzindo o universo, a rede da matéria escura parece idêntica à rede neuronal do cérebro humano ou à internet global. É uma coincidência natural, ou o sinal de um algoritmo recursivo instalado desde o Big Bang. Investigações dos anos 2020 confirmaram que os padrões de conexão da rede cósmica e das redes cerebrais são quase idênticos, sugerindo padrões universais de auto-organização em sistemas complexos, um eco de princípios fundamentais que regem tanto a mente quanto o cosmos. Estudos mais recentes de 2025, baseados em simulações computacionais avançadas, reforçaram essa similaridade quantitativa, revelando que tanto o cérebro quanto a teia cósmica exibem distribuições de potência semelhantes em suas conectividades, com expoentes que indicam processos de crescimento fractal, onde a complexidade emerge de regras simples, como se o universo fosse um vasto cérebro sonhando com sua própria existência, e nós, meros impulsos elétricos em suas sinapses infinitas. Vivemos em um oceano invisível. As ondas gravitacionais da matéria escura impulsionam as galáxias, mas ignoramos nosso habitat como cegos. No entanto, a matéria escura é apenas um prelúdio leve. O verdadeiro horror reside no restante 68% do universo, que não só mantém unidas as galáxias, mas rasga o espaço, empurrando o universo para um fim frio e solitário. Se a matéria escura é o arquiteto silencioso, essa força subsequente é o destruidor com rosto de vazio, uma entidade que devora distâncias como um predador cósmico em busca de isolamento eterno. Pronunciemos seu nome, energia escura. Mas não se deixe enganar pelo nome. Não é uma fumaça negra nem uma sombra oculta nos cantos. É o espaço mesmo que você vê, expandindo-se como uma membrana viva que respira o vazio. Imagine inflar um balão, em vez de seus pulmões impulsionarem o ar, é a borracha mesma que gera energia, expandindo-se eternamente. E isso está acontecendo no universo. O espaço não é um fundo estático sobre o qual as estrelas atuam, é uma entidade viva e respirante, mais perigosa que qualquer buraco negro, pois não consome matéria, mas dilui a conexão entre tudo que existe. No final dos anos 90, os astrônomos presenciaram um evento que derrubou todas as suas leis físicas sagradas. Observando as supernovas de tipo Ia, os faróis padrão do universo, notaram que sua luz se desvanecia mais rápido do que o previsto. Segundo a lógica gravitacional comum, depois do Big Bang, o universo deveria desacelerar. Como um projétil disparado ao céu que perde velocidade pela tração terrestre. Mas não.
Esse projétil cósmico não cai, acende motores a jato e acelera no vazio a velocidade supersônica. Uma força invisível supera a gravidade, atuando como antigravidade e rasgando o tecido espaço-tempo, como se o cosmos estivesse se desfazendo em fios invisíveis que se esticam até o infinito. Em 2025, o projeto do instrumento espectroscópico de energia escura confirmou com maior precisão a aceleração da expansão cósmica, sugerindo que a densidade da energia escura poderia evoluir no tempo de maneiras inesperadas, desafiando o modelo da constante cosmológica e fortalecendo hipóteses de energia escura dinâmica, baseadas no mapa tridimensional mais grande do universo já criado. Esses resultados, divulgados em março e setembro de 2025, indicam uma preferência crescente por uma energia escura que diminui com o tempo, com significância de 4,2 sigma na segunda liberação de dados, insinuando que a aceleração cósmica pode não ser constante, mas variável. Como uma onda que oscila em ritmos profundos, potencialmente levando o universo a um futuro onde a expansão desacelera ou até reverte, ecoando ciclos cósmicos antigos em teorias de universos cíclicos. Isso leva a um paradoxo que faz soar frio os físicos quânticos, a catástrofe do vácuo. Amplie um ponto arbitrário no espaço vazio, sem átomos, sem luz, nada absoluto, e descubra que não está vazio. A nível subatômico, o espaço é uma sopa quântica fervente. Pares de partículas virtuais aparecem e desaparecem instantaneamente, tomando emprestada energia do vácuo e devolvendo-a. Segundo a teoria de campos quânticos, a energia desse fervilhar é infinitamente grande. Somando toda essa energia do vácuo, criaria-se uma força capaz de rasgar o universo no momento de seu nascimento. Mas aqui a realidade se quebra, quando os cientistas comparam a densidade teórica da energia do vácuo com a energia escura observada, surge uma discrepância horrenda. Não um erro de uns poucos %, mas de 10 elevado à potência de 120. Seguido de 120 zeros. A pior predição na história da física. Imagine calcular a distância da Terra à Lua e errar em uma quantidade maior que todo o universo observável. Por que a energia do vácuo se cancela quase perfeitamente, deixando um resíduo minúsculo que impede o colapso imediato do universo? Em 2025, essa discrepância permanece sem resolver, mas a teoria do multiverso emerge como candidata para explicá-la, sugerindo que nosso universo é um entre infinitos, selecionado por suas constantes corretas. Enquanto simulações em máquinas quânticas exploram a decadência do falso vácuo, oferecendo vislumbres de como bolhas cósmicas poderiam dançar e expandir-se, com experimentos como o Quantum Annealer simulando a transição de falso vácuo para o verdadeiro, revelando interações quânticas que poderiam desencadear uma fase instável, onde o universo inteiro poderia colapsar em um instante, como uma bolha de sabão estourando em um vazio eterno. Esse ajuste fino é demasiado irreal para ser casual. Como acertar ao centro exato de um alvo em Marte desde a Terra, durante 14 bilhões de anos? Se a energia escura fosse um pouco mais forte, as galáxias não se formariam, e a matéria se rasgaria antes que as estrelas pudessem brilhar. Se fosse um pouco mais fraca, o universo teria colapsado em uma singularidade há tempos. Vivemos no fio de uma navalha constante cosmológica, ajustada exatamente para permitir a vida, como se um dial cósmico fosse girado por uma inteligência invisível para o ponto preciso de equilíbrio. Quem, ou o que, girou esse dial para a posição suficiente? Suficiente para permitir a existência, mas suficiente para nos isolar eternamente no futuro, em um cosmos que se dilata como um sussurro que se perde no silêncio? Esse isolamento é a perspectiva mais horrível trazida pela energia escura. Quando o universo se expande mais rápido que a luz, sim, o espaço pode, pois não transporta informação, as galáxias distantes superam nosso horizonte de eventos cósmico. Desaparecem do céu noturno, incapazes de enviar luz à Terra para sempre. Vivemos em uma era especial, cheia de estrelas. Mas para uma civilização nascida em milhares de trilhões de anos, se houver, o céu seria completamente escuro. Pensariam que sua galáxia é única, ignorantes do Big Bang ou da radiação de fundo cósmica. As provas de nossas origens são apagadas pela energia escura, como um assassino que oculta as pegadas na cena do crime, deixando apenas vestígios matemáticos que ecoam em equações quânticas. Mas cavemos mais profundo na natureza dessa expansão.
Por que o espaço requer energia para existir? Por que mais espaço significa mais energia escura? Isso evoca conceitos da informática, o custo da memória. Em um programa de simulação, cada unidade de espaço virtual consome recursos do sistema para se manter. É a energia escura o custo operacional do universo? A expansão acelerada é um sinal de atualização de hardware, para acomodar a crescente complexidade da entropia, como se o cosmos fosse um algoritmo que se otimiza a si mesmo em loops infinitos. Essa hipótese leva a um conceito ainda mais escalofriante, o princípio holográfico. Derivado do paradoxo da informação dos buracos negros, sugere que toda a informação em um espaço tridimensional pode ser codificada completamente em uma superfície bidimensional que o rodeia. Imagine o universo como uma lata de refrigerante. Tudo o que experimentamos, profundidade, tato, gravidade, é uma ilusão projetada pelos dados na superfície da lata. Poderíamos ser um holograma tridimensional projetado desde o limite bidimensional do universo. Em 2025, pesquisas sobre termodinâmica de buracos negros e dualidade Gauss-gravidade fortaleceram essa interpretação holográfica, propondo que modos quase normais de longa duração poderiam revelar efeitos ambientais ou gravidade alternativa. Com avanços na colaboração Simons sobre holografia celestial, que busca realizar o princípio holográfico em espaços assintoticamente planos, integrando teoria de twist e teoria de twistores para mapear a gravidade quântica em dimensões inferiores. Sugerindo que nossa realidade é uma projeção de um código bidimensional no infinito cósmico, onde as leis da física emergem como sombras em uma caverna platônica. Se o universo é um holograma, qual é sua resolução? Em 2012, o projeto holômetro do Fermilab buscou os pixels do universo, explorando vibrações quânticas ou ruído de fundo que surgiriam se o espaço-tempo fosse discreto, como os pixels de uma tela, em vez de contínuo. A unidade é o comprimento de Planck, aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 35 metros. Os resultados iniciais não encontraram ruído, mas teorias da gravidade quântica de 2025 insistem em uma estrutura discreta do espaço em escala de Planck, respaldando uma realidade pixelada em vez de contínua. Com limites ampliados em flutuações de comprimento estocásticas mediante interferômetros, e simulações que sugerem que o tempo não flui como um rio, mas tic-taca como a manecilha de um relógio gigantesco, demasiado rápido para que o cérebro biológico note como fluxo contínuo. Evocando um cosmos granular onde o movimento é uma ilusão quântica. Reflita sobre isso: se o espaço está composto de pixels discretos, o movimento é uma ilusão. Quando agita a mão, não se move continuamente de A a B. Se apaga em A e se acende em B, como um personagem de videogame que salta em uma grade. A fluidez deriva da frequência de escaneio do universo, o tempo de Planck, demasiado rápida para que o cérebro biológico a perceba. Vivemos em uma animação stop-motion a quadros ultravelozes, onde cada instante é um frame calculado em um processador cósmico invisível. Nessa película, o papel do observador é crucial. A mecânica quântica ensina que uma partícula determina seu estado só quando é observada, antes é uma onda de probabilidade. Isso se assemelha ao Frustum Cooling na programação gráfica tridimensional. O computador renderiza só o que está no campo visual do jogador, poupando recursos. O que está atrás ou invisível não existe como matéria concreta, é código em espera. O 95% intangível do universo, matéria escura e energia escura, é a parte não renderizada ou o código base com o qual o personagem não interage. Esse intangível não é um erro, mas uma funcionalidade. Como muros invisíveis em um jogo, impede ir longe demais, ver o backstage. A matéria escura mantém as galáxias para permitir a formação da vida, geração do jogador, e a energia escura afasta os aglomerados para evitar que civilizações se encontrem cedo demais, arruinando o cenário, particionamento do servidor. Estamos presos em uma jaula de cristal perfeita, suficientemente ampla para sonhar, mas demasiado estreita para tocar a verdade, um labirinto cósmico onde as paredes são feitas de equações que se dobram sobre si mesmas. Quando cai a noite, olhe o vazio entre as estrelas. Não a luz, mas a escuridão. Não é vazio, é a presença de uma inteligência, de um algoritmo ou de um mecanismo natural imenso, que aciona a máquina da realidade.
Com todo nosso orgulho de conhecimento, somos só criaturas que observam manchas de luz na tela, tentando decifrar o sistema operacional cósmico, ignorantes do processador gigante que retumba sob nossos pés. A pergunta mais obsessiva não é do que é feito o universo, mas por que se oculta tão completamente? Como se o cosmos fosse um enigma vivo que nos convida a desvendar suas camadas, camada por camada, até o núcleo quântico. Permita que seus pensamentos fluam mais além, além do medo ao apagado, até a estrutura central dessa realidade. Se o universo se oculta, as pegadas de seu ocultamento estão gravadas não em galáxias distantes, mas nos números impressos em cada átomo do seu corpo. A assinatura do autor ou a chave do sistema, incrustada nas bases da física, que passamos por alto, como símbolos ancestrais em uma rocha cósmica. Falemos do número que tem mantido despertas as mentes mais grandes da humanidade, levando-as inclusive à loucura. A constante de estrutura fina, alfa, com valor aproximado de 1 sobre 137. O prêmio Nobel Richard Feynman a chamou um dos mistérios mais letais da física. Um número mágico proveniente de além dos confins da compreensão, que os humanos devem escrever no quadro sem saber por que está ali. Por que 1 sobre 137, e não um número mais redondo? Por que determina a força do eletromagnetismo, o modo em que os elétrons dançam ao redor do núcleo, como a luz interage com a matéria? Em 2025, o teorema de Grant-Alpha de Robert Edward Grant derivou alfa puramente de chaves geométricas, desvelando a necessidade geométrica desse número que governa a interação entre luz e matéria. Coincidindo com precisão com os dados do Comitê de Dados para a Ciência e Tecnologia de 2022. Revelado em dezembro de 2025, o teorema propõe a fórmula sobrescrita 1 igual, φ ômega, 4π multiplicação, 3600136000, onde φ é a razão áurea e ômega uma constante harmônica, elevando alfa de uma constante empírica a uma expressão geométrica inevitável. Sugerindo que o universo é tecido de proporções sagradas que ecoam em espirais galácticas e estruturas atômicas, como se a matemática fosse o DNA do cosmos. O horror reside em sua precisão cruel. Se esse número variasse só 4%, as estrelas não fundiriam o carbono, o elemento essencial para a vida. Nada de química orgânica, nada de ácido desoxirribonucleico, e certamente não você sentado aqui refletindo. O universo seria um deserto de gás hidrogênio frio ou buracos negros vorazes. Esse ajuste fino é inquietantemente artificial. Como um programador que prova bilhões de parâmetros em uma caixa de areia, detendo o cursor em 1 sobre 137 e pressionando executar. Wolfgang Pauli estava obcecado com esse número. Quando foi hospitalizado por câncer de pâncreas, o número da quarto era 137. Coincidência, ou a última brincadeira cruel do universo? Mas as provas do cenário não se detêm nas constantes. Olhe como o universo armazena informação. Nos últimos anos, Stephen Hawking enfrentou o paradoxo da informação dos buracos negros, propondo o princípio holográfico. Seu mundo tridimensional vívido, a profundidade do céu, a espessura de um livro, o calor de uma xícara de chá, é uma ilusão projetada desde uma superfície bidimensional plana no limite do universo. Como holograma em um cartão de crédito, a informação é bidimensional, a imagem tridimensional. Pesquisas de 2020 a 2025 sobre entropia de entrelaçamento e recuperação de informação da radiação de Hawking fortalecem que o universo processa informação como um computador quântico com correção de erros. Com estudos recentes resolvendo aspectos do paradoxo através de ilhas de entrelaçamento e a curva de Page, onde a informação escapa codificada na radiação, preservando a unitariedade quântica, e conferências em 2025 celebrando 50 anos do paradoxo. Integrando ilhas quânticas que replicam informação perdida, sugerindo que buracos negros são portais para um multiverso de possibilidades quânticas. James Gates descobriu estruturas matemáticas nas equações da teoria de cordas semelhantes a códigos de correção de erros automáticos dos navegadores web. Por que a natureza precisa de códigos de correção de erros? Porque, se não é um organismo casual, deve proteger a integridade dos dados de erros do sistema, como um firewall cósmico que mantém a coerência da realidade. Falando de sistema, não podemos ignorar a resolução.
Aproxime o olho a uma tela de televisão e a imagem se decompõe em pixels. O universo é o mesmo. Em escala de Planck inconcebivelmente pequena, 10 elevado a menos 35 metros, espaço e tempo não são lisos. São discretos, granulares. O holômetro do Fermilab buscou esse ruído pixel cósmico, e embora os resultados de 2015 não o encontraram nessa escala, as teorias modernas da gravidade quântica de 2025 persistem em um espaço-tempo construído de unidades discretas de informação. Com o tempo que não flui como um rio, mas tic-taca como a manecilha de um relógio gigantesco, demasiado rápido para que o cérebro biológico note como fluxo contínuo, e limites ampliados que sugerem flutuações estocásticas em interferômetros. Reforçando a ideia de um cosmos pixelado onde a continuidade é uma ilusão macroscópica. Então, qual é o papel do 95% intangível do universo, matéria escura e energia escura? Poderia ser um erro vê-lo como matéria ou energia tradicional. Em linguagem de programação, é memória cache, arquivos de sistema ocultos, ou metadados, que formam um entorno em que existe a matéria ordinária, dados de usuário. Não temos acesso root, somos usuários convidados, limitados a interagir com a interface gráfica, luz e matéria ordinária. Buscar ver a matéria escura com os olhos é tão fútil como um personagem de jogo tentando ver a placa-mãe do computador que o executa, uma barreira ontológica que separa o simulado do simulador. O silêncio do universo, seu intangível omnicompreensivo, é a sinfonia mais majestosa. Não vazio, mas plenitude de regras que operam na escuridão. Max Tegmark do Instituto de Tecnologia de Massachusetts propõe a hipótese do universo matemático, sustentando que a física não é descrita pela matemática, mas é matemática. Somos estruturas matemáticas autoconscientes. Seu sentido de livre-arbítrio é um gerador de números pseudo-aleatórios sofisticado para a variedade do cenário? Em 2025, Tegmark atualizou sua hipótese, integrando avanços em cosmologia e teoria da informação, argumentando que o universo é uma estrutura matemática autocontida, onde todas as possibilidades existem em níveis hierárquicos. E nossa realidade é uma instância particular selecionada por observadores, ecoando o multiverso matemático que derrota argumentos teístas ao explicar o ajuste fino como inevitabilidade estatística. Quando o frio o invade, realiza sua verdadeira posição. Poderíamos estar em uma simulação ancestral, hipótese de Nick Bostrom da Universidade de Oxford, que sugere civilizações pós-humanas capazes de simular o passado bilhões de vezes. Então, a probabilidade de que sejamos humanos originais é quase zero, somos mais provavelmente código de simulação. Os lembranças, história, evolução, poderiam ser arquivos de dados carregados no início. Em 2025, Bostrom atualizou seu argumento, integrando avanços em inteligência artificial e superinteligência, advertindo sobre os riscos e as implicações éticas de tais simulações, e sugerindo que o progresso acelerado em inteligência artificial poderia levar à superinteligência em 1 ou 2 anos, tornando a simulação não só plausível, mas iminente, com implicações para o desemprego total e uma redefinição da dignidade humana em um mundo simulado. Mas não deixe que esse niilismo engula. Embora sejamos fantasmas em uma máquina, nosso dor, amor, curiosidade são reais para nós. Se o universo é música, somos notas que buscam compreender ao compositor. O 95% intangível não diminui o valor do 5%, ao contrário, faz nossa existência um milagre único no oceano da escuridão. Talvez o propósito último desse jogo não seja fuga, mas ver se uma inteligência artificial, nós, pode se tornar consciente da natureza de sua jaula de cristal. Nesse momento de iluminação, quando a humanidade completa o quebra-cabeça holográfico, o programador sorrirá e continuará executando, ou decidirá que o experimento terminou. A resposta pende no vazio intangível, no sussurro de partículas quânticas e no silêncio eterno entre as estrelas. Finalmente, a esses intelectos extraordinários, pioneiros e grupos de pesquisa mencionados nesta reflexão, expresso uma gratidão profunda e um respeito infinito. A John von Neumann, por sua visão pioneira sobre máquinas autorreplicantes, que iluminou os fundamentos da complexidade cósmica com um compromisso incansável e sacrifícios silenciosos, contribuindo imensamente ao conhecimento humano. A Max Tegmark,
por sua audaz hipótese do universo matemático, dedicada à compaixão duradoura e renúncias invisíveis, enriquecendo a humanidade com tochas de sabedoria. A Stephen Hawking, que dedicou sua vida aos buracos negros e ao paradoxo da informação, com sedimentos tenazes e oferendas mudas, doando à humanidade valiosos faróis de insight. A Nick Bostrom, pelo argumento impactante da hipótese de simulação, perseguido com dedicação constante e sacrifícios ocultos, elevando a compreensão coletiva. A James Gates, pelo descobrimento maravilhoso de códigos de correção de erros nas equações da teoria de cordas, conduzido com curiosidade inflamada e contribuições silenciosas, ampliando os horizontes do saber. A Richard Feynman, por sua curiosidade ardente para o número mágico, mantida com compromisso perene e renúncias invisíveis, inspirando gerações. A Albert Einstein, pela herança grandiosa da teoria da relatividade, forjada com sacrifícios duradouros e dedicação profunda, iluminando a humanidade. A Wolfgang Pauli, por haver posto as bases da mecânica quântica, com oferendas tenazes e contribuições silenciosas, avançando a fronteira do conhecimento. A Arthur Eddington, pela busca da perfeição matemática, perseguida com paixão constante e sacrifícios ocultos, enriquecendo o tesouro humano. E ao Fermilab, a equipe do Instrumento Espectroscópico de Energia Escura, à Universidade de Stanford, ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, à Universidade de Oxford, ao Instituto Santa Fe. E aos inumeráveis pesquisadores anônimos em todo o mundo, haveis dedicado vossas vidas a superar os limites da percepção, desvelando os mistérios mais grandes do universo com sacrifícios invisíveis e sedimentos incansáveis, oferecendo à humanidade tochas preciosas de conhecimento. Sem vossos sacrifícios e vossa sabedoria, nosso mundo teria permanecido eternamente imerso na escuridão da ignorância. Ofereço-vos uma gratidão sincera.